Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com a presença da engenheira Priscila Zidan, fundadora da empresa Evolui, e hoje a gente vai falar de um tema super legal, que é a inspeção de geomembranas em aterros sanitários. E para começar esse bate-papo, a gente vai perguntar à engenheira Priscila qual é a função de uma membrana no aterro sanitário. Oi, Bruno. Boa tarde. A geomembrana ela é muito importante no aterro sanitário, seja quanto na área de acumulação do lixiviado ou chorume. Tem uma preparação para que impeça ou retarde a contaminação do solo e, posteriormente, do lençol freático. Então, a geomembrana ela funciona como uma barreira. Ele é um material que tem uma permeabilidade baixíssima, muito fácil de ser controlada a sua qualidade, comparado com, por exemplo, o material natural, a argila, que é o material que se usava, né, para garantir que uma argila faça a impermeabilização. Durante o período da obra, tem que se controlar a qualidade daquela argila, o processo de compactação, e a geomembrana, ela entra complementando ou substituindo a argila, né, com a facilidade de você poder controlar o material, a qualidade do material da indústria, né? Na indústria você controla essa qualidade, e a agilidade de aplicação. Fora que ela também substitui, porque às vezes esses recursos, a argila, não estão disponíveis próximos do aterro. Então, às vezes, comprar o material de uma indústria é mais fácil. Então, ele é um material sintético que funciona, então, como uma barreira para impedir que o lixiviado, o chorume, cheguem até o solo e o lençol freático. Então, e tem dois compartimentos dentro de um aterro em que a gente usa a geomembrana, né? Uma é a célula de resíduos e a outra são as lagoas de acumulação do chorume ou lixiviado, que também se usa a geomembrana. Com essa explicação, eu fiquei imaginando aqui, quando que a gente faz a aplicação de uma geomembrana? Quando que isso acontece? Isso é numa obra pré-instalação de um aterro ou durante a operação? Como que funciona a instalação de uma geomembrana? A instalação de um aterro sanitário, ela é feita em partes. Primeiro, antes de inaugurar o aterro, depois que já se tem a autorização para fazer a instalação, aprovou o lugar, tem a autorização de instalação, então se começa a preparação do solo. E aí tem algumas etapas, dependendo do projeto, e uma das etapas é a colocação da geomembrana na base. Geralmente se coloca depois uma proteção mecânica da geomembrana para o resíduo não entrar em contato direto e não furar a geomembrana. Se usa geralmente solo, pode-se usar um material chamado geotexto para proteger a geomembrana. Só que o aterro sanitário, ele não se constrói todo de uma vez, ele é feito em etapas. Então, primeiro se começa com uma, que a gente chama de célula menor, que é onde vai começar a receber o resíduo, e conforme vai recebendo resíduo e passando o tempo, vai se ampliando essa célula. Então, é como se fosse uma obra em construção. Então, num aterro sanitário, geralmente, que já está em operação, a gente tem uma célula em operação e uma célula sendo implantada, que é a preparação da próxima etapa, onde a gente vai colocar o resíduo. Então, na frente de recebimento de lixo, a gente tem essa dinâmica. Já a lagoa de acumulação de lixiviado, o chorume, ela pode ser feita um pouco depois do início da operação ou feita antes de iniciar a operação para já receber o lixiviado do aterro nessas lagoas, né? Como são chamados, reservatórios. Priscila, é assim, ó, eu imagino e fico pensando, eu sou da área de resíduos e entendo que a carga que se recebe de resíduos por dia em um aterro sanitário. E essa carga de resíduos, né, essa quantidade de resíduos que chega por dia no aterro sanitário, ela pode provocar furos, rasgos, como você disse. E então, indo direto ao nosso tema aqui, por que a gente deve fazer a inspeção? Né? E quando a gente deve fazer uma inspeção da geomembrana? São dois momentos. Primeiro eu vou falar da frente de resíduos, ou a área que descarrega o resíduo. Depois eu vou falar do reservatório de acumulação de lixiviado. São situações um pouco diferentes. Na frente de resíduos, onde, em geral, onde acontece a maior frequência de furos não é na operação. Se a instalação for bem feita e se faz a inspeção após a instalação e corrige os furos, quando a gente vai operar, a quantidade de furos é muito pequena. Existe em que se fez uma avaliação da quantidade de furos
por área de geomembrana instalada e em operação. Se identificou uma média de 4 a 22 furos por hectare, ou por 10 mil metros quadrados, nessas áreas pesquisadas. Foram 89 projetos pesquisados. E aí, o que se viu? Que 2% só desses furos aconteciam após a operação, mas 73% acontecia na aplicação da camada de cobertura da geomembrana, que é o solo de proteção, e 24% acontecia na instalação da geomembrana. E tem uns outros pequenos porcento para fechar os 100. Mas, assim, a grande maioria dos problemas acontecia na instalação da geomembrana e colocação do solo de proteção da geomembrana. Então, o que isso leva à conclusão? Que no caso do aterro sanitário, o momento de fazer a inspeção é após a instalação e colocação da cobertura de proteção. Porque aí, assim, você identifica onde estão os furos, né? Acabou a obra toda de instalação do aterro, né? A colocação da geomembrana e a proteção mecânica. Você faz a inspeção, identifica os furos, corrige, depois que corrigiu, aí você pode receber o lixo. Não, é um processo de garantia da qualidade, de que a sua obra toda foi bem instalada, é um certificado, vamos dizer assim, que você pode ter da obra. Depois que você coloca o lixo, aí você já não consegue inspecionar a geomembrana e corrigir. Você pode até fazer uma avaliação, se você colocar um sistema de eletrodos embaixo da geomembrana para fazer o monitoramento online, é possível. Já existe aqui no Brasil um aterro que faz isso, mas aí você não consegue depois intervir para corrigir, tá? Então, a vantagem de você fazer a inspeção antes de começar a operação é que você já corrige e depois entra na operação. E aí, onde está a maior parte dos furos. Quando a gente fala dos reservatórios de lixiviado, que são aquelas bacias para acumulação do chorume, do líquido que sai do aterro, efluente do aterro sanitário, aí é diferente a situação. Você tem um momento de instalação, que podem acontecer alguns furos, mas também tem um momento durante a operação desses reservatórios, porque muitas vezes se usam bombas, esses reservatórios, às vezes, caem alguns animais ali dentro se ele não tiver cercado, às vezes o uso de mangote com abraçadeira metálica pode danificar. Então, os reservatórios de lixiviado, eles podem ter danos durante a operação. E aí, nesses casos, a gente pode fazer 2 tipos de inspeção: após a instalação e durante a operação, com alguma frequência. Para quê? Para que aí, se identificou algum furo, a gente pode se programar uma manutenção corretiva, vamos dizer assim, do reservatório. Então, se eu tiver inspeções periódicas, eu programo esvaziamento, corrijo, e aí continuo a operar com aquele reservatório. Qual que é a vantagem disso no reservatório? Se eu não fizer essa manutenção preventiva, corretiva, desculpa, dos reservatórios, podem acontecer a formação de bolhas. Alguns autores têm divulgado, alguns chamaram de baleias, em inglês, ou hipopótamos, porque parecem baleias que se formam. O que acontece? Quando existe um furo num reservatório de lixiviado, muitas vezes não, acaba que o lixiviado entra por esses furos e vai se acumulando embaixo da geomembrana, entre a geomembrana e o solo. E aí forma biogás, né? Porque ele vai se degradando. E como o solo de baixo geralmente é impermeável, né? Embaixo da geomembrana se coloca um solo impermeável, ele não tem como escapar. E aí chega uma hora que essa geomembrana levanta uma bolha para fora do líquido. E aí, nesses casos, para corrigir, você tem que esvaziar o reservatório, trocar a geomembrana e trocar o solo de baixo. Por quê? Porque se você trocar só a geomembrana e botar uma geomembrana em cima, o solo embaixo está ainda com material orgânico, vai gerar biogás de novo e vai formar outra bolha. Então, quando você faz uma inspeção periódica no reservatório e corrige os furos, você evita a formação dessas bolhas e evita ter que trocar a geomembrana como um todo. Então, são 2 situações, né? No aterro sanitário, que o ideal é fazer antes do início da operação, para prevenir os problemas depois, e nos reservatórios, que você pode fazer antes do início da operação e durante a operação. Engenheira Priscila, quando a gente pensa no aterro, o aterro é um espaço, né, uma obra muito grande. E eu imagino que para cobrir uma área tão grande, vocês utilizam alguma tecnologia. Você pode nos falar qual a tecnologia utilizada pela empresa Evolui? Sim, existem os métodos, aqui no Brasil a gente chama de métodos geoelétricos, nos Estados Unidos eles falam de electrical leak location. Um tipo de pesquisa
que a gente usa o princípio, a geomembrana ele é um material eletricamente isolante. Então, como se faz isso, né? Já é um método que foi desenvolvido nos Estados Unidos e na Europa na década de 80. Ele já é usado comercialmente desde 85. Nos Estados Unidos isso é bastante utilizado. Aqui no Brasil, a gente começou a aplicar isso em 2010. Como que é o princípio dele? Embaixo da geomembrana, num projeto de aterro, né, a gente tem a geomembrana, embaixo tem o solo, onde a gente aplica a geomembrana, né, que é o subleito, e em cima a gente tem a camada de argila de proteção da geomembrana, um solo. Né? Então, o que a gente faz? A gente aplica uma corrente elétrica com um eletrodo de retorno embaixo, né, e faz medições ao longo de todo o solo em cima da geomembrana. Num ponto em que tem um furo, o que vai acontecer? Vai ter passagem de corrente entre o solo de cima e o de baixo. Nos outros pontos não vai ter isso, porque é isolante. E aí, nesse ponto, quando a gente fizer a medição, vai existir uma anomalia do campo elétrico, ou seja, vai ter um sinal diferenciado. Então, quando a gente encontra esse sinal, a gente avisa para o pessoal da instalação da terra, olha, é aqui o ponto. Aí eles removem o solo e a gente encontra o furo. Então, esse princípio do método geoelétrico, chamado método de polo, que é quando você inspeciona a geomembrana coberta com solo ou com água, ou seja, um material condutor em cima dela, que pode ser o solo, água, ou areia, ou pedra, isso é possível. Existe também uma possibilidade de se fazer a inspeção com a geomembrana sem material em cima, que também é chamado método geoelétrico com geomembrana exposta. E aí existem vários nomes que se usam, aí tem o método de poça d'água, o método chamado arco elétrico, todos esses métodos, eles estão estabelecidos na norma STM, uma norma americana, né, e estão disponíveis para venda, para consulta, estão padronizados, eles têm uma atualização periódica, né, e então eles já estão consolidados. Então, o que a gente utiliza é exatamente esses métodos geoelétricos. Priscila, eu tenho ficou aqui uma dúvida, que é qual é a frequência que se faz uma inspeção na geomembrana? Você pode nos ajudar explicando essa frequência? No caso do aterro sanitário, o ideal é você fazer quando tiver acabado toda a obra. Não tem mais nenhuma máquina ali, você faz a inspeção da geomembrana coberta quando não tem mais nenhum equipamento. Por quê? Porque muitos dos furos acontecem porque máquina andou em cima, algum caminhão durante a alocação de material. Então, o ideal é assim, acabou a obra toda de uma célula que vai começar a operar, então a gente vai e faz a inspeção. Essa inspeção é rápida, dependendo da área, né? Assim, às vezes de uma área de 5 mil metros quadrados é coisa de um dia, ou áreas de... Vai depender, mas não é um processo demorado. No caso do reservatório de lixiviado, aí sim, ele pode ser feito após a instalação com ele vazio, depois você pode fazer com ele cheio, com água, por exemplo, para você, às vezes, por exemplo, tem uma pedrinha embaixo da geomembrana, e aí, antes de colocar o líquido, essa pedra não perfurou, mas quando você coloca o peso do líquido, aquela pedra perfura. Então, o ideal é você fazer uma inspeção também quando colocou uma carga de líquido, que pode ser com água. Então, aí partiu a operação. Aí, a frequência da operação do reservatório vai depender muito do tipo de operação que é, né? Existe uma recomendação norte-americana para reservatórios com geomembrana na área de mineração, e eles recomendam minimamente a cada 5 anos uma inspeção do reservatório. E isso pode ser a cada 2 ou 3 anos, dependendo do risco daquele efluente, né? Se for um efluente assim que o vazamento dele seja muito crítico naquele ambiente, tem regiões de água que não podem ser contaminadas, então você pode diminuir, aumentar a frequência, diminuir a periodicidade. Né? Então, varia um pouco de cada projeto, mas eu diria que o recomendado seria no aterro, ao final da obra, no reservatório, após terminar a instalação da geomembrana com ela vazia, pode ser feito também com ela cheia de água para testar, e aí corrige os danos,
e depois na operação com uma frequência que varia de 1 a 5 anos, dependendo do efluente. Priscila, falando na implantação, né, na colocação da geomembrana, quais são as principais causas de ter um furo numa geomembrana, assim, que você pode citar e pela sua experiência em aterros? Essa pergunta é muito boa. É importante a gente tenta sempre divulgar as causas dos furos que a gente encontra, porque as pessoas que causaram esses problemas, os processos que causaram esse problema, às vezes não são conhecidos, e aí não se melhora isso, né? Quando a gente passa a inspecionar a geomembrana no final de toda a obra, a gente consegue ver o que causou e divulgar isso para a equipe que instalou é muito importante para eles mudarem. Então, assim, uma das principais causas é a operação de máquinas pesadas. E aí pode ser por conta, às vezes, do treinamento do operador da máquina, né? Tem um aterro que nós inspecionamos aqui já tem pelo menos 8 anos. E aí o aterro percebeu que não pode botar qualquer operador de máquina para fazer a aplicação do solo de cobertura da geomembrana. É o mesmo operador que faz sempre essa atividade, porque colocando um outro operador, às vezes ele, por exemplo, o trator de esteira vai passar espalhando o material, ou o rolo compactador vai espalhar, ele danifica e ninguém percebe que danificou a geomembrana. Então, e esses danos por máquina são muito grandes comparado com os outros. Então, assim, os danos por máquinas, existem também os caminhões, a gente já pegou dano da frenagem do caminhão, o caminhão está andando, geralmente se faz um caminho com terra, para o caminhão não andar em cima da geomembrana, mas aí há uma falha, e aí o caminhão acaba passando ou frenando, ou essa camada é pouco espessa, e a gente já percebeu falhas na geomembrana, um aquecimento, talvez por conta da frenagem do caminhão. Também existem os casos de pedras, também são muito comuns, ou seja, esse solo de cima ou o solo de baixo tem material, pedras, e aí o solo em contato direto com a geomembrana acaba furando. Uma maneira de evitar isso, ou minimizar, é a colocação de um geoteixo entre a geomembrana e o solo de cima, e entre a geomembrana e o solo de baixo, mas isso encarece um pouco a obra, né? E também tem uma outra situação que a gente percebe, são cortes. Às vezes, durante a instalação da geomembrana, o instalador precisa cortar umas amostras da geomembrana para fazer ensaios ou da solda. E aí, quando ele vai fazer esse corte, ele corta uma geomembrana em cima da geomembrana de baixo. E aí ele faz um corte com o estilete e não percebe, não corrige. E aí esse corte fica. Então, isso a gente nota também. E o que a gente percebe também são falhas de solda. Essas falhas de solda não deveriam ser percebidas no nosso caso, na nossa inspeção. Por quê? Existem, pelo menos aqui no Brasil, e a gente tem muitas normas, ou muitos procedimentos, né, não muitas normas, muitos procedimentos para testar a solda, a testar a qualidade da solda, da geomembrana. E se todos esses procedimentos forem seguidos, a gente não vai encontrar falha de solda de uma costura na outra, né? Só que a gente tem encontrado. E quando a gente conversa, o que a gente percebe é que essas falhas de solda são porque, às vezes, os procedimentos de controle de qualidade da solda não foram feitos de maneira adequada, ou o cronograma da obra estava muito corrido, e aí não foi feito assim, de uma forma muito rápida, sem tomar os cuidados necessários. Então, essa parte da solda pode ser minimizada se esses controles forem realizados. Priscila, na prática, vamos pensar aqui e depois você nos ajuda a entender. É, uma empresa como a Evolui, ela vai lá no aterro, né, a pedidos do gestor do aterro, faz a inspeção e encontra um furo, né? E como é reportado? É via relatório? Como que funciona? E depois, quem é o responsável por fazer a manutenção desse furo ou o reparo desse furo? Né? Quais os processos que devem ser seguidos? A gente, durante a inspeção, a gente já, nos pontos que tem sinais de furo, de vazamento, a gente já chama a equipe do aterro, do empreendimento, e eles acompanham a abertura desses furos conosco.
Então, eles abrem e logo que a gente identifica que tem o sinal, a gente já, durante a inspeção, já abre e eles veem os furos ali. A gente faz marcações, a gente coloca umas bandeirinhas no furo, faz um registro de sequencial, furo 1, furo 2, furo 3. Quando o aterro tem disponível uma equipe de topografia, a gente também pede para eles fazerem um registro topográfico desses furos, porque pode acontecer de no dia seguinte cair uma chuva e aquele solo cobrir o furo de novo, né? Então, por isso que a gente deixa a bandeirinha, a gente faz um registro fotográfico e a gente faz a anotação da topografia. Quando a equipe não tem topografia do aterro, a gente tira uma foto com uma coordenada, para poder identificar também o local. E aí, quando acaba o serviço de campo todo, a gente já identificou todos os furos, a gente faz um relatório em que a gente identifica, olha, foram tantos furos, a localização dos furos, e a gente mostra as fotos dos furos, né, do solo aberto com o furo embaixo. E tem alguns casos que o cliente pede para a gente incluir no anexo do relatório fotos do reparo do furo. É claro que essa parte do reparo nós não acompanhamos, né? A gente mostra para o cliente o furo e ele faz o reparo. Depois ele tira uma foto, assim, do antes e do depois. E aí envia para a gente coloca como anexo. Por quê? Porque às vezes, para ficar documentado que aquele furo foi reparado. Priscila, eu fiquei pensando aqui durante a sua explicação se existe um número mínimo aceitável de furos. Ou seja, você fez uma aplicação de geomembrana, né? Há um número mínimo que uma empresa gestora do aterro vai falar: olha, tem um furo, né? Vamos continuar trabalhando porque só tem um furo, né? E não vamos reparar. Ou isso não acontece? Vamos lá. Quando a gente está falando de um aterro sanitário, no caso da uma área que foi instalada e vai começar a operar, o ideal é que todos os furos sejam consertados, porque você vai começar a receber o lixo e aí não faz sentido você não corrigir, porque aí você vai ter um ponto ali, veja, você instalou a geomembrana para ela ser uma barreira e não contaminar o solo e o lençol freático, né? Que você vai monitorar ao longo de toda a vida do aterro. Então, se você encontrar um furo e não corrigir, não faz muito sentido, porque uma hora aquele lixiviado vai chegar no lençol e o seu posto de monitoramento vai identificar esse furo. Então, no caso dos aterros, né, a inspeção após a instalação não faz muito sentido isso. Ideal é reparar tudo. E aí, só falando algumas estatísticas, né, que já tem publicadas em literatura, no caso de geomembranas instaladas, só a instalação da geomembrana em si, sem cobertura de solo em cima, né, a gente tem estatísticas de 5 a 6 furos por 10 mil metros quadrados, né, o que se encontra em média, mas esse registro pode chegar a mais de 25 furos se a geomembrana for instalada sem nenhum controle. Quando a gente fala em geomembrana coberta com solo, a estatística que se tem é de 4 a 22 furos em média por 10 mil metros quadrados. Nos Estados Unidos se discute muito o seguinte: vamos fazer um projeto de zero vazamento, e muitos profissionais têm falado o seguinte: a meta tem que ser zero vazamento, ou seja, trabalhar numa boa qualidade de instalação e de cobertura de geomembrana para que a gente tenha um mínimo de vazamentos, mas sempre se encontra vazamento. Pode acontecer de um projeto não ter. É, 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 é importante fazer a inspeção, mesmo que seja para verificar que não tem nenhum vazamento, porque isso é uma garantia. Quando a gente fala do reservatório de lixiviado, existe uma outra forma de avaliar. Quando a gente está fazendo uma avaliação do reservatório, quando ele está em operação, tá? A gente faz a inspeção, vamos supor, encontrou 5, 6 furos. Às vezes, a gente não tem, a operação pode não poder, naquele momento, não ter condições, naquele momento, de esvaziar o reservatório, porque ele está numa fase crítica, não tem outro reservatório para. Porque para eu poder esvaziar um reservatório de lixiviado, eu tenho que ter um segundo para bombear aquele lixiviado para lá e poder esvaziar. Então, às vezes, o aterro não tem essa condição, ele tem que se organizar para isso. E aí pode-se sim esperar um certo tempo para eu fazer esse reparo. Também, e aí, não, eu tenho só um furo, eu vou esperar mais um pouco até eu fazer uma nova lagoa e poder esvaziar. Nos Estados Unidos existe um conceito que se chama taxa
máxima permitida de vazamento, tá? Por que eles criaram esse conceito? Exatamente por essa colocação que você fez. Eu tenho um reservatório grande, que eu tenho um único vazamento, eu preciso reparar, mas esse conceito é válido quando eu tenho dupla geomembrana embaixo do reservatório. Por quê? Geralmente, nos projetos que eles estão fazendo agora lá, eles têm uma geomembrana de cima, no meio tem uma camada drenante e embaixo tem outra geomembrana. E aí, o que acontece? Essa camada drenante do meio, eu tenho um sistema de bombeamento do chorume, do lixiviado, em que eu retiro esse chorume. Então, o que acontece? Vazou na primeira geomembrana, eu tenho um dreno no meio, que eu consigo ficar bombeando o lixiviado para cima. E aí a pergunta, então, quando que eu tenho que esvaziar o reservatório para corrigir esse dano? Eu posso fazer isso indefinidamente? Não. Existe uma capacidade de drenagem desse dreno que foi definida no licenciamento. É uma capacidade considerada no projeto de engenharia. Então, quantos furos eu posso ter, de qual tamanho, para que eu consiga permitir essa drenagem? E aí, eles definem essa taxa máxima permitida do reservatório para aquele projeto. No licenciamento, lá nos Estados Unidos, eles consideram isso, Action Leakage Rate. Action Leakage Rate. E aí, quando chega nessa taxa, aí eles esvaziam o reservatório. Se eles não esvaziarem, o órgão ambiental autua para que eles façam isso. Então, lá nos Estados Unidos funciona assim. Enquanto eu estiver monitorando essa taxa de vazamento entre uma geomembrana e outra, e ela não atingir esse limite, eu posso continuar com o furo, mas operando. Eu estou gerenciando esse lixiviado. Agora, quando eu chego numa uma quantidade de furos maior, que está vazando mais do que o permitido, então eu tenho que esvaziar o reservatório e corrigir. O Brasil ainda é esse conceito. Então, acaba que o que as empresas têm feito? Quando a gente inspeciona e acha os furos, elas programam um esvaziamento para corrigir todos os furos. Perfeito, Priscila. Agora a gente vai. Eu gostaria que você falasse, né, direcionado ao gestor ali do aterro, a empresa que tem a concessão de um aterro. O porquê disso, né? Porque muitas vezes as empresas enxergam esse tipo de trabalho como custo, né? Mas no fundo eu acho que ele está evitando custos, né? Qual é o benefício econômico, né, de fazer a inspeção de geomembranas? A gente costuma dizer que a inspeção ela é um seguro. E um seguro para evitar gastos futuros, né? Quando a empresa investe numa geomembrana, ela paga um valor alto, é um investimento alto para um aterro sanitário aplicar a geomembrana, né? Tem projetos agora trabalhando com dupla geomembrana. E aí, você coloca a geomembrana para impedir que o vazamento chegue no solo, no lençol freático. E você tem um problema de passivo ambiental para frente. Se for, por exemplo, um aterro privado, se você tiver um passivo no futuro, você vai ter que remediar. Se você tiver contaminação do lençol freático no futuro, você vai ter que remediar e é um custo muito alto. Então, se ele investe na geomembrana, por que não ter certeza que essa geomembrana não teve furo durante a instalação, já que se conhece, já estatisticamente, que isso acontece. E a gente percebe que, em geral, os gestores não estão dispostos a investir porque eles acham que não fura. Quando passa a se saber que fura, ou quando a gente faz uma primeira inspeção e eles veem, furou, então, geralmente ficam mais dispostos a fazer esse investimento. É um investimento muito baixo, a gente fala que é menos de 5% do valor do investimento na geomembrana. Então, é muito pequeno para você ter a certeza de que não houve vazamento. E quando você faz a aplicação do solo de cobertura, esses vazamentos podem ser muito grandes. Quando a gente fala de furo, parece uma coisa pequena. Mas a gente encontra furo de 1,5 m, falha de solda de 1,60 m, furo com tamanho de 1 m por 1 m. Então, é uma coisa muito grande. E aí eu investi, imagina, você investiu numa geomembrana, uma área grande, mas tem um buraco grande no meio que você não soube, vai contaminar o lençol freático, vai dar alteração no posto de monitoramento, e todo aquele investimento que você fez vai cair por terra, ou você pode ter um problema de imagem futuramente. Então, assim, no caso do aterro sanitário, é um investimento pequeno dentro da obra toda que você fez, né? A terraplenagem, a instalação da geomembrana, a cobertura. E no caso, assim, isso fica como um relatório de registro, tanto para o órgão ambiental, às vezes o órgão ambiental faz muitos questionamentos no licenciamento, isso é uma garantia para o órgão, olha, a gente encontrou os furos, corrigiu, como para o empreendedor e para o investidor também, né?
No caso dos reservatórios, a situação eu acho que ainda é mais relevante. Por quê? Você pode evitar a formação da bolha. Eu não sei se quem está nos ouvindo já viu isso, mas vale a pena pesquisar. Essas bolhas formadas em geomembrana são reservatórios inteiros que vão ter que ser trocadas de geomembrana por causa de um furo. Dependendo da situação, isso é rápido. A gente fez uma inspeção numa obra em que eles fizeram uma intervenção no reservatório de efluentes, e em menos de... Eles fizeram a avaliação de estanqueidade, e durante quando terminou de instalar a geomembrana, ela estava estanque, mas quando se colocou o peso do líquido em cima, tracionou a geomembrana e rompeu em vários pontos. Em coisa de 1 mês, 2 meses, levantou bolha no reservatório inteiro e eles tiveram que trocar tudo. Então, assim, se tivesse feito a inspeção logo depois que colocou a água, por exemplo, eles iam perceber, não iriam colocar o líquido, iriam fazer a correção e não teriam perdido toda a geomembrana que estava ali. Então, assim, é um investimento que pode evitar que você perca todo o investimento que você fez. Priscila, nosso papo está chegando ao final, mas antes eu gostaria que você falasse um pouco da Evolui, né? O serviço da Evolui, e apresentasse um pouco da vossa empresa. A Evolui é uma empresa que surgiu há 10 anos, para atender uma demanda que a gente não tinha aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade, por trabalhar no aterro sanitário, de ter contato com essa tecnologia através de uma empresa norte-americana chamada LLSI. Eles ficam no Texas. E quando eu vi, a gente teve que fazer isso por conta de um licenciamento. E quando a gente viu os resultados da inspeção, eu já trabalhava com aterro há uns 10 anos, eu fiquei muito bem impressionada com o resultado. E depois de um tempo, depois que eu saí do aterro, eu conversei com eles, e porque a intenção era ter alguém no Brasil, porque essa tecnologia sempre a gente tinha que fazer, a inspeção tinha que trazer alguém de fora. Isso ficava muito custoso, às vezes no cronograma do aterro não era viável a gente trazer pessoas dos Estados Unidos para cá. E aí a gente conversando, chegamos a um entendimento e iniciamos então uma representação deles no Brasil. Isso foi em 2015. E desde então, eu tenho seguido divulgando, né, a Evolui tem seguido divulgando isso aqui no Brasil e fazendo projetos aqui, que os resultados a gente divulga através de artigos que a gente coloca em congressos, em revistas, para mostrar para as pessoas que existem esses furos, as causas dos furos, para que possa se mudar esses processos de instalação da geomembrana. Agora a gente tem conseguido mostrar um pouco isso aqui no Brasil, e convencer da importância de se mudar um paradigma de que se tinha aqui, de que a geomembrana não vaza. Então, isso tem mudado e isso traz muita alegria para a gente quer seguir nessa linha, mostrando para as pessoas que tem um caminho para ter um estoque seguro de resíduos, mas desde que seja feito de forma consciente e fazendo as inspeções. Priscila, a gente chegou ao final e eu confesso que eu fiquei surpreendido que o tanto de conhecimento que eu adquiri hoje. Né? Eu quero agradecer a vossa disponibilidade. Espero que no futuro a gente possa ter mais bate-papos como esse. Né? Muito obrigado, desejo sucesso a Evolui e que dê tudo certo. Até mais. Tá ótimo, Bruno. Muito obrigada, que agradeço. Fico à disposição.